No princípio, fez Deus os céus e a terra. Gênesis 1, capítulo 1. Ano de 4004 a.C., o primeiro dia da Terra. Planeta Terra, nosso lar. Planeta que é chamado de Terra, mas que possui mais água do que Terra em si. A vida aqui é coisa exuberante. Como tudo começou, como foi criado, são dúvidas que sempre geraram perguntas. E em meio a tanto questionamento, surgiram pessoas a fim de responder essa pergunta. Uma das perguntas que mais gera debates e dúvidas é de qual é a idade da Terra. Será mesmo que a Terra tem milhares de anos? Será mesmo que a Terra tem bilhões de anos? Ou será que a Terra é jovem? Quem está certo, o criacionismo ou a evolução? No vídeo de hoje eu vou te apresentar os dois lados da moeda, duas ideias que brigam, tentando mostrar qual a idade da Terra. De um lado, o pensamento criacionista, que é pautado como Deus criador de todas as coisas. De outro lado, as teorias evolucionistas, do qual são ensinadas nas escolas. Nesse vídeo eu vou tentar resumir e te mostrar os dois lados da moeda. Esse talvez seja o vídeo mais importante que eu estou trazendo aqui nesse canal. E é um dos vídeos que, por sinal, dá menos like. Mas o que importa, na verdade, é te trazer essa ideia, essa mensagem. E por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. É uma pena que nas escolas não ensinam as ideias criacionistas. Pelo contrário, nas escolas já começa a ser plantada a semente para que lá no futuro a gente negue o criacionismo. As teorias nos fazem acreditar que Deus não existe, pois os ensinamentos das escolas atuais só mostram um lado da moeda, o lado da evolução. E nesse vídeo eu vou tentar ser gentil e mostrar os dois lados. Baseado no criacionismo e suas ideias, vamos aqui questionar: por que a Terra tem menos de 10 mil anos? Olá, palhas, beleza? Eu sou o Alexandro Soares, esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante aí no engajamento. E caso não for inscrito, eu te convido a se inscrever aí no nosso canal, beleza? Outro dia eu estava conversando com meu sobrinho de 10 anos de idade. Assim como eu, ele é apaixonado por história, paleontologia, dinossauros e outras coisas. A minha família é de um lar cristão, tradicional batista. E um dia eu estava conversando com meu sobrinho sobre a idade da Terra e datações. Daí foi quando ele me disse que a Terra tem milhares de anos. E isso, claro, com certeza, gerou debates entre nós. Minha irmã até então estava pagando escola particular para o meu sobrinho, dando duro, para que ele tenha uma educação de qualidade. Mas quanto na verdade ela estava pagando para o meu sobrinho ser doutrinado. Pois é isso que as escolas atuais ensinam. Evolução. Nada contra, mas que tal também ensinar um pouquinho sobre criacionismo, hein? Por que não ensinar às crianças os dois lados da moeda? Para que a criança cresça com dois pensamentos e que no futuro ela possa decidir qual deles seguir. Que tal? Ok, mas vamos lá. O que é criacionismo, Alexandre? O que é isso? Criacionismo, meu velho, são ideias pautadas no livro de Gênesis. São ideias que põem Deus como arquiteto e criador do universo. Ah, então quer dizer que você é mais um desses ignorantes que defende a religião. Não necessariamente um criacionista tem a obrigação de defender dogmas. Criacionismo é crer em Deus como criador. Crer em dogmas de forma religiosa é outra coisa. E não me convém debater dogmas aqui agora, porque não adianta para mim não sair do tema, que é qual é a idade da Terra. No século XXI, o criacionismo ele é ridicularizado por boa parte dos cientistas. Não são todos, mas quase todos abominam o criacionismo. Mas por que esse repúdio todo ao criacionismo? Porque nos livros e nas escolas não ensinam sobre isso. A Bíblia cristã, ela se inicia pautada no criacionismo, que é o que eu mencionei aqui no início desse vídeo, que está lá Gênesis 1:1, que é:
no princípio fez Deus os céus e a terra. Esse é o conceito criacionista. Depois, o que sucede o criacionismo são dogmas, como por exemplo, você pode crer em Deus Criador e pode ser de uma religião contrária à religião cristã. Muito bem, quando a religião cristã passou a ser sediada por Roma, a igreja então passou a ser absoluta e passou a reinar como um absolutismo por muitos séculos. Se você, meu caro, criasse uma ideia ou uma teoria que fosse contrário à igreja naquela época, meu velho, você poderia se preparar que você ia de tobogã para a churrasqueira da Inquisição. Como era o caso de Galileu Galilei, que defendia a ideia de Copérnico. Ele simplesmente defendia que a Terra girava em torno do Sol. A igreja considerou isso uma afronta e condenou Galileu Galilei à prisão. 350 anos depois, o Papa João Paulo II reconheceu que a igreja errou. Então, a briga entre a igreja e pensadores sempre foi algo enorme. Por esses motivos que muitos estudiosos nos dias de hoje acham ainda que a religião é contra a ciência. Muitos até nos dias de hoje acham que ciência e religião não se misturam. Isso, claro, não é verdade. Bom, a partir da Reforma Protestante, o mundo começou a se democratizar. Seria impossível existir no mundo ocidental a democracia sem que houvesse a Reforma Protestante. Se você tem hoje liberdade de expressão e pensamento livre, entre aspas, quer você seja um religioso ou não, agradeça aos reformadores protestantes, pois foram eles que tiraram o poder das mãos da tirania religiosa de Roma. Após então a Reforma Protestante, livros que a igreja então proibia foram liberados. Livros como Maquiavel, Rousseau, Montesquieu, Immanuel Kant e muitos outros foram liberados. A liberdade de expressão veio através da Reforma Protestante. E foi a partir daí que começou a surgir pensadores e ciência. Tudo isso contribuiu para que eu chegar no tema que eu estou querendo chegar. E é agora que vamos entrar para o tema sobre criacionismo e evolução. E enfim determinar qual é a idade da Terra. Pois bem, até no século XVIII todo mundo era criacionista, porque não existia teoria da evolução. Bom, ainda não. Então todo mundo acreditava no criacionismo, acreditava no Gênesis 1:1, que é no princípio fez Deus os céus e a terra. Após então a Reforma Protestante, o poder então sai de Roma. A igreja então perdeu parte do seu poder e domínio. E foi a partir daí que abriu caminho para que as pessoas possam realmente falar aquilo que realmente pensa. E isso, meus amigos, seria um caminho aberto e perfeito para Darwin lá na frente. Então, o conceito Terra Jovem surgiu a partir de James Ussher. Ele foi um irlandês e arcebispo protestante, e também ele é considerado como o pai do criacionismo. Em 1650, James Ussher ele lançou um livro que não só mudou o pensamento dos cristãos protestantes, como também revolucionou o modo de pensar de todo cristão em modo geral. O nome do livro chama-se Anais do Antigo Testamento, um livro que, segundo ele, foi baseado nas Escrituras Sagradas. E ele então calculou o dia e a hora da criação da Terra. E segundo ele, James Ussher, Deus então teria criado o mundo no dia 22 de outubro do ano 4004 antes de Cristo. Deus teria começado a criar o mundo num domingo e terminou numa sexta-feira. Ussher não só datou a criação da Terra, como também datou a expulsão de Adão e Eva do paraíso, que ocorreu um mês após o mundo ser criado. Datou também o nascimento de Cristo, que foi no ano 5 depois de Cristo. Datou o dilúvio, datou a Torre de Babel, enfim, ele datou a Bíblia toda. Mas Alexandre, essa ideia aí de que o mundo foi criado no ano 4004 antes de Cristo, tem alguma base científica para isso? Pois esse pensamento tem embasamento científico, sim. Evolucionistas, claro, afirmam que não. Mas o conceito da Terra Jovem, ela bate com a história. É onde, por volta do ano 4000, que começa a surgir as primeiras civilizações da Terra. Civilizações essas, das quais são Babilônia, Mesopotâmia,
sumérios, assírios, caldeus, Egito e outras civilizações antigas. E ambas, todas essas civilizações, são narradas e descritas na Bíblia. E segundo a arqueologia, essas civilizações de fato existiram. Ou seja, a ideia da Terra jovem bate com a história. Mas James, quando calculou a idade da Terra, ainda não existia arqueologia. Ou seja, baseado na Bíblia e um pouquinho de conhecimento de história, ele conseguiu juntar tudo isso e calcular a idade da Terra, que é entre 6 a 10 mil anos. Inclusive, essa ideia de Terra jovem pode ser que serviu até de inspiração para a música de Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. E talvez também isso prove que Raul também acreditava na ideia criacionista, acreditava na ideia Terra jovem. Embora Raul, por muitas vezes, foi declarado satanista. A ideia da Terra jovem perdurou até o século XVIII. No século XVIII começou a surgir outras ideias que começou a bater de frente com a ideia da Terra jovem. E algumas pessoas então começou a questionar que a Terra poderia ser mais velha do que James Hush propunha. A partir do momento quando as pessoas começaram a questionar a ideia da Terra jovem, começou então a brotar os primeiros pensamentos evolucionistas. Não foi Darwin por si só que criou o evolucionismo. O primeiro cara, então, a bater de frente com a ideia da Terra jovem foi o fazendeiro James Hutton. E inclusive no nosso mundo de hoje, no nosso mundo moderno, James Hutton é conhecido como o pai da geologia moderna. Segundo a história, James Hutton ele era muito mulherengo e gostava de umas dosezinhas de álcool. É normal. James Hutton ele era criacionista, ou seja, ele acreditava em Deus, apesar que muita gente da sua época perseguia ele, acusando-o de ateísmo. Tudo porque ele começou a discordar que a Terra não foi criada no ano 4004 a.C., assim como James Hush propunha. Como ser ateu na sua época era uma coisa assim muito feia, pode ser que ele se camuflava dizendo: não, eu acredito em Deus, eu só tô querendo provar aí, ó, que essa Terra aí não tem 6 mil anos não, cara, a Terra tem mais. James Hutton ele era fazendeiro e em sua fazenda ele começou a observar as rochas e notou que ela tinha camadas. Então ele supôs que cada camada foi criada, provocada por alguma erosão, porque segundo ele, essas camadas demoraram anos ou talvez milhares de anos para chegar até onde chegou. Senhores, James Hutton ele se dizia criacionista. Só queria apenas provar que a Terra tinha mais de 6 mil anos. Só que os anos se passaram e cada vez mais surgiram cientistas se baseando no conceito de planeta velho. James Hutton, senhores, ele era fascinado em pedras. Pode até ser que se ele visse essa pedra pendurada no meu cordão, sobre o meu pescoço, ele talvez calcularia uma idade absurda para uma pedra sintética. Calma, é só uma brincadeirinha. James Hutton não só acreditava que a Terra era mais velha do que 6 mil anos, como também acreditava que a Terra sofreu mutações, mudanças desde o dia da sua criação. Bom, isso eu concordo. Não sou evolucionista, não acredito na evolução, mas acredito sim que a Terra se transforma a cada ano. E através das suas placas tectônicas, o mundo ainda está em fase de reconstrução. É como numa natureza, senhores, você pode desmatar, cortar todas as matas, mas se os seres humanos forem extintos, as matas brotarão das terras novamente. O mundo e a sua natureza têm esse fator de reconstrução. Inclusive, James Hutton, ele foi o primeiro cara a supor
que a Terra existiria um núcleo, onde então se concentra a parte mais quente do nosso planeta. E como hoje bem sabemos, essa quentura no núcleo da Terra é expelida das profundezas e se transforma em rochas. James Hunter, ele era fantástico, ele descobriu tudo isso apenas observando. Por isso que ele é considerado até hoje o pai da geologia moderna. A única coisa que eu não concordo em James Hunter é a parte que ele diz que o planeta é velho. Pois se James Hunter ele se considerava um cara criacionista, os cientistas que vieram depois, após James Hunter, eles já encontraram um mundo livre. Livre o bastante a ponto de muitos cientistas não crer em Deus. Por isso, senhores, James Hunter ele é tão importante no mundo de hoje e ele foi fundamental como base do conceito evolucionista que hoje conhecemos. A teoria, então, da evolução das espécies, criada por Charles Darwin, já veio com o intuito de excluir Deus como criador, ou seja, excluir o criacionismo, excluir o Gênesis, excluindo então Deus, o grande arquiteto do universo. Darwin então tenta explicar que as espécies surgiram por si só, apenas com a evolução. E cada vez mais que esses cientistas tentam provar a evolução e não um princípio vindo de Deus, fizeram então que os cientistas se afastassem anualmente como numa escada, e assim cada vez mais se afastaram. Então, para substituir o princípio Deus, eles então pensaram: poxa, o que eu posso estar colocando aqui? Se não foi Deus que criou o mundo, o que pode ter sido? Ah, já sei, uma bactéria. Sim, uma bactéria. Então essa bactériazinha, ela vivia na água e ela se evoluiu, de repente falou assim: olha, aqui na água não é mais meu local, e ela passou a viver na areia. Da areia, essa bactériazinha, ela se evoluiu para uma lesma. Daí a lesminha, né, também se evoluiu, foram se transformando em outras coisas, e assim até chegar no mundo de hoje, na nossa espécie considerada Homo sapiens. Então todos os cientistas que vieram após James Hunter, eles já vieram doutrinados, pois eles já colocavam uma coisa na cabeça: que a Terra era antiga e que se eles tivessem que fazer uma descoberta e essa descoberta ser aceita no mundo científico, você então teria que estender a datação dessa sua descoberta, porque senão não iria bater com a teoria da evolução das espécies. Baseado então nesse conceito de Terra Velha, a idade da Terra, senhores, segundo os cientistas, ela sofreu alterações ao decorrer dos anos. Hoje, a teoria da evolução é considerada ciência. Te pergunto, que ciência é essa que muda? Sendo que a ciência, ela trabalha com provas, pois a cada descoberta feita, eles teriam que alterar a idade da Terra. Tudo para que os números se encaixem. Baseado na nossa ciência atual, a Terra hoje tem 4,5 bilhões de anos. O quê? Isso tudo? Sim, segundo eles, isso tudo. 4,5 bilhões de anos. A Terra, cara, é sério, é muito tempo. Mas claro, para comprovar que a vida evoluiu de uma bactéria, em tese, tem que ter muito tempo mesmo. Mas tá, o primeiro a calcular a idade da Terra foi o William Thomson. Ele a princípio deu uma idade generosa para a Terra em vista de hoje. Ele deu aí 100 milhões de anos para a Terra. Após isso, uma mulher chamada Marie Curie, ela descobriu a radioatividade, que são os métodos usados nos dias de hoje para definir a idade da Terra. Em 1904, Ernest Rutherford, ele descobriu a energia emitida através da rocha. Esse cara também foi fundamental para os evolucionistas. Esse método, então, dele descoberto, poderia ser usado para medir a idade da Terra. Arthur Holmes, 1913, ele usou a técnica de datação de urânio e chumbo. Daí, ele datou a Terra, ainda de forma bem humilde. Datou a Terra com 1,6 bilhões de anos. 1,6 ainda ele foi humilde, né?
Então, do século XIX até agora, como vocês podem ver, a idade da Terra mudou inúmeras vezes. Se a ciência ela existe para provar a verdade e a evolução é a verdade científica, então por que ela muda? Fica aqui o meu questionamento. Como então podemos chamar a evolução de ciência, sendo que ela muda? Pode até ser que a ciência futura acaba descartando a teoria da evolução como base de fundamento para a ciência. Sendo assim que a humanidade ela ainda é nova para a ciência. Talvez lá no futuro eles possam ver e enxergar que a evolução não é ciência e que a evolução está e sempre esteve errada. No mínimo, se a Terra tivesse esses bilhões de anos, essa bactériazinha, que é o princípio da vida para a evolução das espécies, já teria evoluído há muito tempo e ganhado espaço, pode ter certeza. E se a humanidade também tivesse milhares de anos, com certeza a Terra já não existiria mais. Obviamente, a raça humana já teria colonizado outros planetas ao redor do universo. Bilhões de anos, senhores, é muito tempo. É preciso muita fé para acreditar nisso. Tá, embora a teoria da evolução através da radioatividade consegue aí comprovar a idade da Terra, seria como se eu olhasse para uma pessoa ou você olhasse para uma pessoa e tentasse adivinhar a idade dela. Só que, senhores, no princípio criacionista, quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão criança. Adão não teve infância. Adão já foi criado adulto. Suponha então que eu seja o Adão. Eu acabei de ser criado por Deus agora. Olhe para mim, tente adivinhar a minha idade. Olhou bem? Possivelmente você vai chutar aí em torno dos 30 anos. Parabéns, você acertou. Errou por 1 ano, eu tenho 31, tá? Isso mostra que você julgou a minha idade baseado no seu modo de ver hoje. Você julgou aí que eu tenha talvez 30 anos, mas quanto na verdade eu acabei de ser criado, eu tenho 0 anos. Você entendeu? Embora cientistas consigam captar energia para tentar transformar essa energia em quantidade de anos para o planeta Terra, eles não vão conseguir, porque Deus, quando fez o mundo, ele fez um mundo adulto. Portanto, senhores, a radioatividade, sobre o olhar criacionista, ela não serve para provar e comprovar a idade da Terra. A evolução diz que a vida começou através de bactérias. E ao longo do tempo essas bactérias se evoluíram. Mas então por que a evolução parou? Por que as espécies então não evoluem mais? Sabe por quê? Porque o macaco sempre foi macaco. O lobo sempre foi lobo, o cachorro sempre foi cachorro, pato sempre foi pato, galinha sempre foi galinha. Evolução é uma fraude na ciência. Pode ter certeza que a ciência futura vai comprovar isso. Você e eu, para nascer, nós precisamos de um progenitor, ou seja, do nosso pai, da nossa mãe. Tudo nessa vida se origina através de algo. Então, para os milhares de anos que os cientistas evolucionistas dão para a idade da Terra e para os 6 a 10 mil anos que o criacionismo dá, não importa o lado que você escolher, apenas lembre-se que tudo teve um início e tudo terá um fim. E se tudo teve um início, e se tudo teve o seu primeiro dia, então isso significa que o Gênesis de fato existiu. O criacionismo, senhores, ele ainda não morreu. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Foi longo, mas se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você tem uma ideia contrária, não importa, pode deixar aí abaixo o seu comentário. E também fica claro que eu não prego ódio contra os evolucionistas. Do contrário, toda ideia é digna de debate. Então, essas são ideias e evidências da Terra jovem. E evidências sobre o porquê o planeta Terra tem menos de 10 mil anos. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Também não se esqueça de curtir aí esse vídeo ou descurtir também. Meu santo, fica ao seu critério. E se inscreve aí, ok? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!